Muito bem, vamos continuar falando sobre esse período que é a Antiguidade Oriental, né? E agora nós vamos falar sobre a região da Mesopotâmia, ok? Uma coisa é o Egito e o povo egípcio. Na Mesopotâmia é um pouco diferente. Nós temos a região da Mesopotâmia com povos diferentes que ocuparam a mesma região. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa entre rios, e é claro que nós estamos nos referindo a esses dois rios aqui, os rios Tigre e Eufrates, né? E entre esses rios é que nós temos a região mesopotâmica. Na verdade, quando nós pensamos nas civilizações mesopotâmicas, ou mesmo numa área de plantio, né, onde se ergueram, onde se desenvolveram essas civilizações, é claro que nós não olhamos apenas para a região que fica entre os rios. Então, mesmo nas margens exteriores, nós tivemos o desenvolvimento da agricultura e de algumas grandes cidades ao longo desse período. Tá? Essa região da Mesopotâmia, ela é uma parte daquilo que nós costumamos chamar de o crescente fértil. É muito comum no mapa dessa região, quando você fala da Antiguidade Oriental, né, você tem uma marca de uma meia-lua, né, abrangendo os rios Tigre e Eufrates, passando um pouco pela região da Palestina, onde nós temos o Rio Jordão, se bem que o Rio Jordão tem uma importância muito pequena, e atingindo o rio Nilo. Apesar de haver uma divergência entre historiadores sobre o quanto esse crescente fértil ele atinge, na verdade. Mas a precisão geográfica não é o elemento mais importante. Para nós, historiadores, o elemento mais importante é associar o crescente fértil a uma área fértil, é óbvio, né? A área na qual se desenvolveram cidades relacionadas, cidades vinculadas, né, à agricultura. Bom, diferentemente do Egito, né, cercado ele por deserto, pelo mar, a Mesopotâmia ela não possuía uma proteção natural, ela é uma área bastante aberta, né? Isso facilita o acesso de povos diferentes, vindos do norte, vindos do oriente ou do ocidente, para essa região. Tá? Então isso explica o caráter extremamente agitado da história política dessa região. O fato de nós termos uma sucessão de povos, uma sucessão de governantes, uma sucessão de impérios, que na verdade se formaram e declinaram fruto de invasões, fruto de guerras. E eu vou nesse vídeo mencionar algumas delas, pelo menos aquelas que são as mais importantes, né, para nós entendermos como é que esses impérios, como é que essas sociedades elas se formaram e algumas das características mais importantes dessas sociedades. Tá? O clima, de uma forma geral, era um clima árido, exceto nas margens dos rios. Isso exigiu que os mesopotâmicos, os povos que viveram ali em diferentes momentos da história, mas principalmente os primeiros, desenvolvessem técnicas para construir canais de irrigação, ou seja, para trazer as águas, né, para áreas um pouco mais distantes dos rios. É interessante porque os rios Tigre e Eufrates, eles não tinham a mesma regularidade do rio Nilo. Eu falei no primeiro vídeo, eu falei sobre o Egito, que todo ano o rio Nilo ele enchia e transbordava e fertilizava as terras. E na Mesopotâmia não acontecia necessariamente a mesma coisa. Em alguns anos havia umas enchentes, em outros anos não necessariamente. Né? O fato de não haver regularidade, o fato de nós não termos na Mesopotâmia as terras férteis tais como elas tinham, né, no Egito, elas existiam no Egito, às margens do rio Nilo, força as comunidades ribeirinhas a construção de canais de irrigação e outras obras, né, para represamento de águas. Normalmente, obras que exigiam o trabalho coletivo, né? E a partir daí é que poderia se desenvolver a agricultura. Tá? Nós percebemos que o domínio sobre a força das águas passa a ser vital, determinante para as sociedades mesopotâmicas. Somente construindo um complexo sistema de canais de irrigação, de barragens, é que o homem conseguiu cultivar as terras adjacentes ao rio, que durante um longo tempo, né, enquanto não havia esses canais, permaneceram áridas. Né? No momento em que o homem exerce ou começa a exercer um certo domínio sobre as águas, ele consegue então utilizar os recursos naturais, né, provenientes dos rios. Tá? Para desenvolver as atividades agropecuárias, construindo essas obras para irrigação, para a construção dessas obras hidráulicas, era necessário uma administração centralizada. Bom, esse é um processo parecido com aquele que eu já descrevi no nosso primeiro vídeo sobre o Egito.
Tá? Então, gradualmente, a terra ela vai sendo apropriada por uma elite administrativa, por uma elite que se torna uma elite governante. Né? E o principal governante acaba se tornando um rei. Tá? Um rei que, num primeiro momento, personifica o interesse da comunidade. O rei que é o grande articulador, o rei que é o grande administrador de todo o processo de produção, né? Desde a agricultura, passando pelas obras coletivas, né? Até, obviamente, o processo de colheita. Tá? O poder do Estado lhe servia, portanto, para melhor conduzir a produção e dirigir a realização de grandes obras de interesse comum, que ultrapassavam, obviamente, o interesse ou a realização individual. Com o tempo, a minoria que detinha o poder estatal, além de prestar serviços à comunidade, passou a explorá-la, aumentando os privilégios dessa elite, dessa camada dirigente. Ok? Bom, nós consideramos que o primeiro povo a se estabelecer no sul da Mesopotâmia foram os sumérios. Eu coloquei aqui, os sumérios eles ocuparam essa região por aproximadamente 1000 anos, né? Eles tradicionalmente são conhecidos como um povo pacífico, conheciam a astronomia, desenvolveram uma medicina, construíram veículos de roda, né, que eram as charruas, para lavrar os campos, né, para arar os campos, e conheciam o bronze, né, que permitiu desenvolver alguns armamentos, que permitiu desenvolver principalmente instrumentos de trabalho mais eficientes. Tá? Os sumérios eles desenvolveram um sistema de escrita que nós chamamos de escrita cuneiforme. Tá? Eles gravavam com estiletes, né, de madeira, de cana, né, e mais tarde estiletes metálicos, né, sinais em placas de argila, né, que depois, quando secavam, ficavam então ali escritas, né, as suas primeiras obras, os seus primeiros códigos de leis, mas principalmente o controle da produção por parte do Estado. Aliás, é importante isso, né? Quando nós falamos que os sumérios desenvolveram a escrita, quem produziu a escrita, quem se utiliza da escrita, são aqueles que representam o Estado e não o povo sumério, né, no seu dia a dia, de uma forma geral. Tá? Os sumérios eles foram os primeiros a se organizar politicamente nessa região, que é o sul da Mesopotâmia, e eles fundaram diversas cidades-estados, né? Ur, Uruk, né? Lagash, são algumas das cidades que os sumérios criaram durante esse período. Cada cidade tinha o seu próprio deus, cada cidade tinha o seu próprio templo, e essa cidade e esse templo, eles eram governados por um sacerdote mais importante, o Patesi, que desempenhava tanto as funções políticas, né, como as funções religiosas e, eventualmente, as funções militares. Tá? Nesses 1000 anos, na maior parte do tempo, as cidades elas se desenvolveram de uma forma bastante semelhante e pacífica. No entanto, no final desse período, os conflitos entre as cidades eles aumentaram por conta de interesses econômicos, interesses comerciais. A rivalidade entre as cidades e estados acabou por enfraquecê-las e permitiu que elas fossem conquistadas por um outro povo, os acádios. Isso significa que depois dos sumérios, os acádios eles representam, né, o segundo povo importante dessa região da Mesopotâmia, que dominaram as cidades sumérias e acabaram fundando outras cidades. Tá? Uma delas, a cidade de Akkad, né, tinha como seu líder Sargão I. Foi exatamente esse Sargão I que conseguiu dominar todas as cidades, que unificou todas as cidades, que impôs o seu domínio sobre todas as cidades, né, declarando-se o primeiro rei mesopotâmico. Ok? Bom, novas invasões aconteceram e a Mesopotâmia ela foi dominada pelos amoritas. Os amoritas eles foram os responsáveis por fundar o primeiro império babilônico, que existiu durante esse período aqui, ó, de 2200 a 1650 a.C. Tá? A capital da Babilônia era a sede de um grande e poderoso império e, ao mesmo tempo, era um grande centro comercial. O rei mais importante da Babilônia foi Hammurabi. Né? O Hammurabi ele estendeu todo o seu domínio sobre a Mesopotâmia, não apenas sobre a parte sul, mas também sobre a parte norte.
né? Geograficamente, nós temos um grande império. E foi durante o governo dele que se elaborou talvez o código de leis mais famoso da antiguidade, né? Que passou para a história exatamente com esse nome, o Código de Hammurabi. Tá? A maior parte das leis, aquelas que fazem parte do Código de Hammurabi, elas partiam do mesmo princípio, olho por olho, dente por dente. Né? Nós dizemos que o Código de Hammurabi, ele nasce a partir da lei de Talião, exatamente a lei que tem por trás de si esse princípio filosófico, olho por olho, dente por dente. Ou seja, a lei de Talião, ela defende a ideia de que as punições devem ser idênticas ao delito cometido. Tá? O Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, ele sucumbiu, ele desapareceu a partir da invasão dos assírios. Então, os assírios eles começam um processo de invasão, né, por volta de 1650, e séculos praticamente depois, eles formam um grande império. Não apenas dominando a região da Mesopotâmia, mas dominando grande parte do Oriente Médio. Tá? O povo assírio, ele é um povo que vivia no norte da Mesopotâmia, e o norte da Mesopotâmia é a região mais montanhosa, portanto é a região mais árida. Na verdade é a região na qual existem as nascentes dos dois rios, Tigre e Eufrates, né? Porém o volume de água ele é insignificante. Além do que o próprio território ele não é propício para o plantio. Então quando nós olhamos para a Mesopotâmia, ao enxergar a parte norte, nós enxergamos a parte menos produtiva, né? A parte mais montanhosa, né? A parte na qual a agricultura ela tem menor importância ou muitas vezes não se desenvolveu. Ao contrário da parte sul, né? Na qual nós encontramos os sumérios, nós encontramos os acádios, nós encontramos os babilônicos. Mesmo considerando que os babilônicos dominaram também partes do norte, a fonte de riqueza deles, a fonte de produção deles era a região sul. Né? O sul é onde nós encontramos a atividade econômica ou as atividades econômicas mais importantes. É onde nós encontramos as cidades que mais se desenvolveram a partir da agricultura, mas também desenvolvendo outras atividades. Ok? Isso quer dizer que o povo assírio ele não viveu da agricultura. Ele sobreviveu em grande parte da caça, da coleta e a partir de um certo momento das guerras, né? Guerreando contra outros povos, saqueando outras cidades. Tá? Normalmente, nós associamos os assírios à sua belicosidade, né? Quer dizer, ao seu estilo de vida marcado pela guerra. Os assírios eles eram guerreiros e dominaram, como eu dizia, praticamente todo o Oriente Médio, se utilizando da guerra, se utilizando da violência, né? Se utilizando muitas vezes do terror sobre os povos dominados, certo? No século VII, né, o Império Assírio atingiu a sua máxima extensão, ocupando toda a Mesopotâmia, além, obviamente, da sua região original, né, a Síria, a Fenícia, o que hoje é Israel, né, e inclusive o Egito, né, como nós vimos no vídeo anterior. Tá? Em 612, Nínive foi ocupada pelos caldeus, né, e eles se estabelecem na Babilônia, e o Império Assírio ele é destruído, certo? Então, em 612, nós temos o fim do Império Assírio. Tá? Em grande parte, o fim do Império Assírio está associado à sua própria grandeza, né? E à dificuldade, a partir de um certo momento, de dominar, de controlar todos os territórios que estavam sob o seu controle. Vale a pena lembrar que na região do Egito, né, rebeliões se sucederam, na região da Fenícia, rebeliões se sucederam. Era bastante comum que os povos dominados, né, procurassem se revoltar contra a dominação assíria, mesmo com a violenta repressão que os assírios praticavam, certo? Então, no ano de 612, o Império Assírio ele foi destruído, né? E a partir daí surge o Segundo Império Babilônico. O Segundo Império Babilônico ele é um império mais curto, né? Ele se inicia em 612, dura poucas décadas, né? Praticamente aí 80 anos, até 539, quando ele foi dominado pelos persas. Agora, é interessante perceber que esse Segundo Império Babilônico, mesmo durando pouco tempo, ele atingiu uma grande dimensão territorial, né? O principal imperador foi um homem chamado Nabucodonosor, certo? Construiu grandes palácios, construiu grandes muralhas cercando as cidades, construiu os famosos jardins suspensos da Babilônia, que é considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Né? No centro da cidade erguia-se o zigurate.
O zigurate é uma construção de forma piramidal. Vejam que as pirâmides do Egito Antigo, elas eram túmulos, né? Vale a pena você lembrar que no Egito Antigo, as pirâmides foram construídas como túmulos e existem 3 grandes pirâmides, outras menores, outros túmulos diferentes. Quando nós olhamos para a Mesopotâmia, as construções de forma piramidal, elas tinham uma função de templo. Em alguns casos, como elas estavam colocadas no centro da cidade, muitas vezes nós tínhamos trocas comerciais ao redor do zigurate, né? E no topo desse templo, normalmente os sacerdotes realizavam a observação dos astros, né? Os babilônicos, eles desenvolveram a astronomia, em grande parte desenvolveram aspectos da física e da matemática a partir daí, ok? Bom, em 539, os persas, sob o comando do Ciro, o primeiro imperador persa, responsável por unificar o povo persa, invade a Babilônia, conquista esse território. Tá? Depois nós vamos falar sobre os persas especificamente, né, e sobre o seu processo de expansão. Então, ficamos por aqui sobre a Mesopotâmia. No próximo vídeo nós vamos falar sobre hebreus, também persas e fenícios. Tá? Até mais.